Então, como decano da matéria de antitrust no Brasil, me pediram para fazer um pouco sobre a criação do IBRAC, falar um pouco a respeito disso. Então, nós vamos remontar a 30 anos atrás, quando eu estava no aeroporto de Brasília, vindo para São Paulo, esperando um voo. E aí me veio a ideia de fazer realmente uma instituição que realmente viesse assim a trazer um pouco do tema para as pessoas que precisavam saber bastante. Então, foi assim no fim do governo Collor, e isso foi muito feliz já isso, porque estavam saindo os órgãos do governo, o CIP, que era a Comissão Interministerial de Preços, a SUNAB e outros órgãos que impediam de ter uma concorrência livre. Então isso foi muito bom. Quer dizer, estávamos entrando realmente na concorrência como deve ser. Então eu saí à procura de outros especialistas que já tinham assim uma boa bagagem a respeito do tema, que é do Dr. Franceschini e o Dr. Del Chiaro, meus amigos, que também se propuseram a ajudar a criar essa instituição. E eu resolvi fazer através de uma constituição, assim, com uma assembleia, com diversas pessoas, não fazer dentro de um escritório fechado, entende? Mas já trazer aquelas pessoas que se interessariam pelo tema. Então fiz convites para os advogados mais importantes na parte empresarial, os economistas, especialmente professores de faculdade, as grandes empresas, que eram os agentes econômicos a quem interessava a concorrência. E então nós montamos essa assembleia, na qual tinham mais de 50 pessoas, e tinham alguns nomes muito importantes, como Alberto Venâncio Filho, ex-professor e também autor de um livro muito importante, o Fábio Monteiro de Barros, que era um tributarista muito importante, o professor Valdir Bugarelli, que era professor da USP em Direito Comercial, o Jaci Mendonça, diretor da Volkswagen, vice-presidente, e também que veio a ser presidente da Anfávia, que era a Associação das Empresas Produtoras de Automotivas, o Manuel da Costa Santos, presidente da importante Associação Patronal de Empresas Elétricas do Brasil, o Mauro Salles, que era o principal acionista da maior empresa de publicidade existente no país na época, e outras pessoas, doutora Sirlene Noronha, a diretora da ESSO, o Walter Seneviva, o professor da USP, o Werther Faria, que veio lá do Rio Grande do Sul, onde ele era desembargador e ex-presidente do CAD. Então, esses nomes assim, junto com algumas empresas, alguns diretores e donos de empresa, como a AGA SA, a Arnon SA, maior empresa de eletrodomésticos portáteis do mundo, a Bombril SA, todos conhecem pelo nome, a FICAP, a Shell, a ESSO, todas elas. Então eu não pensava assim realmente que a gente conseguisse ter um sucesso tão bom que fazer com que essa associação já atingisse 30 anos de existência. E não é 30 anos pior do que nasceu, não. Cada vez ela está mais ativa, com mais gente. Entende? O que é muito raro em associações desse tipo. Em geral, eles têm assim uma duração de alguns poucos anos, entende? Tem uma finalidade, algum objetivo
que encontrado não se animam a fazer muito mais. Então agora eu queria falar um pouquinho do porquê que deu tudo certo, entende? Porque esse sucesso todo. Bom, a criação no momento certo, como eu já falei, a desativação dos órgãos como o CIP, SUNAB, etc., que regulavam a economia e a concorrência entre empresas, que criavam um ambiente que era de cartéis oficiais, entende? Carimbados pelo governo, tá? Em todos os grupos de empresas que existiam. Como, por exemplo, o cimento, entende? Que eu me lembro muito bem até sobre isso, que houve um programa no Jornal Nacional às 8 horas da noite, em que aparecia um presidente de uma empresa de cimento dizendo, revoltado porque tinha sido quebrado um acordo entre as empresas, através de uma empresa de Minas Gerais que estava trazendo os produtos a São Paulo por um valor muito inferior ao que era praticado aqui. Então, estava quebrando um acordo de cavalheiros, tal. Depois também outras coisas de construção, que sempre foi um período, uns grupos que davam muito problemas de cartéis. E havia até, no CAD, apareceu um registro de um cartel, mas com tudo, o preço que deveria ser praticado, as penalidades para quem não ficasse de acordo com os preços praticados e coisas tais, entende? Era uma associação que já na sua Constituição dizia como ia operar no cartel, que era um cartel de pedras para a construção, isso daí, E depois, assim, isso tudo registrado parece incrível, mas registrado no cartório de títulos e documentos, totalmente ilegal, entende? Mas estava lá. Depois tivemos também, até os jornais, até depois mesmo, de criado o IBRAC, uns 3 ou 4 anos depois, ainda faziam, sabe? As coisas eram interessantes, faziam realmente uma publicação dizendo que a partir de tal data todos os jornais do Brasil iriam praticar um preço X ou Y, entende? Iriam reajustar seu preço, quer dizer, também preço combinado, tal, coisas totalmente ilegais, entende? Que realmente não deveriam acontecer, mesmo porque nem esse nem era um cartel oficial lá, aprovado pelo CIP, pelo Senado. Então, falando aí sobre as razões de ter dado tudo certo, eu digo então a preação com nomes representativos da economia, do direito e de grandes empresas, entende? Isso foi um ponto muito importante. A gente já saía assim, já trabalhando com gente que representavam tudo que era de interessante. E vimos então depois a criação de outras associações e núcleos, principalmente núcleos dentro de associações, como por exemplo na OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, foi feito um núcleo de concorrência. Na própria Fiesp, que representavam as principais empresas do país, foi criado também um núcleo com reuniões quinzenais de pessoas interessadas, etc., tal, que iam lá. E a Fiesp, inclusive, rodou um grande número de uma literatura muito prática sobre
sobre o tema de concorrência e as possíveis infrações que poderiam existir. Também tivemos as principais faculdades, a USP e a Católica, o Mackenzie, todas essas faculdades, primeiro que já foram criando dentro das matérias temas de concorrência. Eu mesmo tive que fazer muito pela Católica. Eu fiz algumas boas palestras, assim, a gente fazia 8 a 10 palestras, tal, com diversas pessoas e interessadas. Na USP, então, que também tínhamos lá um grupo que, junto conosco, entende? Eu vou dizer que foi muito importante porque o IBRAC passou a ser, assim, o órgão principal em que elas se espelhavam, entende? Nós realmente fomos, assim, criamos uma liderança a respeito da matéria. E isso foi, sem dúvida, um motivo, assim, de muita visibilidade, entende? Passou a existir sobre a matéria de trust, entende? Essa visibilidade, que não era só assim nas empresas privadas e advogados, economistas, etc. Mas também nós ajudamos muito, podemos dizer que ajudamos muito no aperfeiçoamento dos órgãos antitrust, entende? Sempre tivemos presente em diversas palestras lá dentro e isso foi muito, muito importante também. Nós ajudamos esse aperfeiçoamento. De tal forma que, olha, hoje, e já há uns 10 anos, os nossos órgãos, o CAD, Secretaria de Direito Econômico, agora mais dentro do CAD, tudo, Ministério da Justiça e tudo isso, realmente são, dentro dos órgãos existentes no mundo, estamos entre os melhores, inclusive, olha, por exemplo, nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission foi criada no final do século XIX, entende? Na Europa, em 1950, um órgão de toda a Europa. Enfim, nós ajudamos a colocar, vamos dizer, isso também seria muita pretensão, mas ajudamos bastante para colocar os nossos órgãos entre os melhores do mundo. E isso daí é visto por uma empresa que faz publicações sobre temas e outros, em que nós estamos sempre classificados muito bem. Propiciou também a criação de uma literatura. Muito importante a gente ter uma literatura de um determinado tema para que ele vá para frente, entende? Não depender apenas dos livros de estrangeiros, que eu acho que, inclusive, não se casam sempre com a matéria de concorrência no Brasil, entende? Cada um tem suas particularidades, e eu tenho defendido muito a nacionalização das agências antitrustes, da nossa agência antitrust, e não a cópia de tudo que existia lá fora, entende? Então, estava falando sobre a literatura existente, e vejam você, antes do IBRAC, existiam apenas 2 livros publicados na nossa língua, e que era uma de um escritor americano, de um professor americano que veio fazer aqui a sua tese universitária, chamado Benjamin Schreiber, que escreveu um livro de comparação à igreja da agência americana com a agência brasileira. Faz o comparativo entre os dois órgãos. E um livro do Alberto Fernandes Filho, que era muito bom, a intervenção do Estado no domínio econômico. Um calhamaço, assim, de, não sei, umas 700 folhas, examinando tudo sobre a intervenção do Estado.
E hoje nós temos, em vez desses 2 livros, mais de 200 livros nacionais, entende? E esse aumento na literatura foi muitíssimo bom para se fazer assim um aumento exponencial de especialistas da matéria. Temos hoje centenas de advogados e economistas que trabalham nessa matéria, entende? Não só na iniciativa privada, mas principalmente no governo, onde também existe dezenas e dezenas de, talvez ainda não um número suficiente, de especialistas na matéria. E, então, até para comprovar isso, eu queria dizer para vocês uma coisa. Em 96, nós estávamos no 4º ano de criação do IBRAC, nós realizamos um seminário e foi feita a abertura através do presidente da República. Então, Fernando Henrique Cardoso, que era muito interessado na matéria antitrust. E este seminário, para vocês verem, contou com a presença de especialistas do Banco Mundial, do Banco Interamericano, BID, a OCDE, a Comissão Antitrust Europeia e outros muitos professores e interessados, até advogados americanos, principalmente, e europeus, que vinham aqui discutir a matéria antitrust sobre uma coisa mundial, entende? Então foi esse sucesso que nós temos a dizer para vocês. Mas não posso esquecer de dizer que se deveu também à permanência de todo esse tempo, nesses 30 anos, que nós tivemos uma mesma administração, tá? Administração por um executivo do IBRAC, o José Carlos Busto, que todos vocês devem conhecer, que tinha sido da Secretaria de Direito Econômico, onde era encarregado da análise de fusões de empresas e restrições à concorrência. E outra coisa também que a gente pode dizer para comprovar como deu certo tudo, foi a renovação na diretoria que foi feita depois dos 7 anos iniciais, em que era necessário ter uma diretoria única para institucionalizar o IBRAC. A partir de então passou a ser uma renovação sempre sobre essa diretoria. Então são esses as palavras que eu tinha a dizer a vocês a respeito do IBRAC, que é um filho muito querido meu, e que vocês deverão ser, as que ouvem, que estão ouvindo isso, deverão ser a continuidade desse instituto. Quem sabe se teremos outros 30 anos aí pela frente. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, até mais.